Olá, eu sou a Adriele, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui um vídeo de um bolo que nós chamamos de bolo fofinho, porque é a primeira coisa que a gente pensa quando olha pra ele. E não é só fofinho por fora, por dentro também a massa é super macia e também fica bem bonitinha com essa ganache de morango, que é o que a gente vai utilizar no recheio. Vamos logo pro vídeo. Eu começo fazendo o meu recheio. Então, como eu vou fazer uma geleia de morango, eu vou pegar ali uma bandejinha de morango, higienizo bem e aí eu pico ele em pedaços. Eu tô picando em pedaços um pouco maiores, mas se você quiser pode picar mais. E aí eu vou colocando em uma panela e depois que eu pico tudo, coloco tudo ali. Eu coloco também um pouquinho de açúcar. Eu não gosto de colocar muito açúcar em geleias e principalmente nessa, porque a gente já vai misturar com o ganache de chocolate branco que já é muito doce. Então eu prefiro fazer ela mais amarguinha pra dar ali um certo equilíbrio. E por que eu coloco açúcar então? Pra minha geleia ela não ficar aguada, eu quero que ela fique com um pouquinho de caldinha, pelo menos pra nossa textura ficar mais bonita, né, mais densa. E também vou colocar um tiquinho de sal ali, que é só pra realçar o sabor dos nossos morangos. Tem que cuidar pra não salgar demais, ok? Mas isso é opcional, se você não quiser, não precisa. E aí eu levo pro meu fogão, eu deixo ali em fogo baixo médio, porque se eu deixar em fogo alto, eu vou precisar ficar mexendo ali, senão ela vai acabar queimando, já que eu ainda não coloquei água. Eu só vou colocar se precisar. E aos poucos ela vai cozinhando, vai soltando a água do próprio morango e vai caramelizando, não sei. Vai ali, né? O açúcar vai virando aquela caldinha e vai formando a nossa geleinha. E aí depois de uns minutinhos, se você perceber que ela já tá bem densa, tá? Que o líquido já evaporou bastante, mas ela ainda tá muito pedaçuda e não cozinhou ainda muito bem os morangos, aí sim você pode colocar ali umas 3 colheres de água apenas pra finalizar, né? Essa cocção ali do nosso morango. Então tá, evaporou ali minha água, voltou novamente uma caldinha mais grossa. É assim mesmo que eu quero minha geleia, eu quero ela mais firme. E reservo ali na minha geladeira, enquanto eu vou derretendo aqui o meu chocolate em nó. Você pode derreter no micro-ondas, é a forma mais fácil de você fazer. Começa ali colocando uns 30 segundinhos e depois coloca de 10 em 10, 15 em 15 para não correr o risco de queimar. Mas eu vou fazer aqui em banho-maria, então eu esquentei água em uma panela, fervi, e aí eu coloquei esse meu chocolate dentro de um bowl, e aí eu deixo ali meu chocolate um tempo e vou mexendo aos poucos, ele vai se derretendo. Eu vejo ali se não ficou nenhum pedaço de chocolate ainda. E aí eu coloco um pedacinho de manteiga. Mas é opcional, se você não quiser colocar manteiga, não precisa. É só pra dar um pouquinho de sabor e mais brilho pra nossa ganache. Vou misturando ali a minha manteiga e já coloco também ali minha geleinha de morango. Dou uma misturadinha. E coloco também o meu creme de leite. Eu tô utilizando creme de leite de caixinha mesmo. E aí eu vou misturando tudo isso até ele ficar bem homogêneo. Como vocês podem ver, ficam uns pedacinhos de morango ali e é isso que eu mais gosto nessa ganache. Eu adoro quando fica esses pedacinhos. E agora eu reservo essa minha ganache na geladeira mesmo, pra ela ir firmando ali, pra eu ver como que vai ficar a textura dela. E depois, antes de eu utilizar ela, eu retiro ela da geladeira ali uma meia horinha antes, pra ficar mais fácil de eu aplicar no bolo. Enquanto o recheio vai descansando, agora sim eu vou fazer a minha massa. Eu vou fazer uma massa amanteigada, mas na verdade eu vou fazer uma massa amargarinada hoje. Muitas pessoas me perguntam se dá pra fazer a minha massa manteigada com margarina. E dá sim, e ela fica muito macia, muito gostosa, muito saborosa. Eu vou mostrar mais um passo a passo ali pro vídeo não ficar tão longo, mas se você quiser tirar mais dúvidas sobre massa manteigada, eu tenho 2 vídeos aqui no canal dela. Em um vídeo eu dou praticamente uma aula sobre ela. Vou deixar tudo na descrição e nos comentários e aqui no cantinho também. Então, pra começar, é importante deixar nossos ingredientes todos em temperatura ambiente. Aqui em Curitiba hoje está meio frio, então é capaz que a minha massa fique um pouco mais talhada do que o normal. Mas não tem problema. Em um bowl eu já coloquei aqui a minha margarina e eu já coloco aqui o meu açúcar e também óleo vegetal, tá? Eu não aconselho utilizar óleo de soja. Se você puder, compra ali um óleo de canola, de girassol ou de milho, pelo menos para você utilizar nessas receitas ou para fazer bolos, porque as pessoas têm muito preconceito com óleo. Já teve vários comentários aqui no canal que as pessoas não entendem o porquê da gente colocar óleo em massa de bolo. E o óleo é essencial
essencial na nossa massa, por mais que as pessoas tenham esse preconceito, porque o óleo de soja, ele tem um cheiro e um sabor muito forte. Mas claro, eu sei que tem gente que gosta, que utiliza, então pode utilizar. Ele vai ajudar a deixar a nossa massa mais macia e vai ajudar a conservar a nossa massa macia por mais tempo e mais úmida também. E o óleo é muito diferente de manteiga, tá, gente? Não é a mesma coisa. O óleo é óleo vegetal e manteiga é feito de creme de leite pasteurizado, ou seja, as duas coisas não tem nada de igual, né? Só as funções que são parecidas. Agora, eu tô utilizando margarina nessa massa. A maior parte da margarina são óleos vegetais, ou seja, é feito de óleo, um óleo hidrogenado, né? Pra mudar ali a textura e tem mais alguns conservantes, aditivos. Então, se você não quiser colocar óleo na sua massa que vai margarina, não tem tanta necessidade quanto a massa que vai manteiga. Mas, mesmo assim, eu, Andriele, gosto de colocar. Mesmo sendo muito parecido ali com margarina, ainda tem as suas diferenças. E também é só um pouquinho de óleo. E vou misturar isso aqui por alguns minutinhos. Eu vou parando a minha batedeira, retirando com a espátula dos fundos e das laterais e do fundo do meu bol para ajudar minha batedeira ali a homogeneizar tudo. E depois de bater um pouquinho, ele vira um creminho bem fofinho, bem clarinho e mais volumoso. E aí sim eu vou colocando aos poucos ali os meus ovos. Então eu coloco um pouquinho, dou uma misturadinha ali, uma homogeneizada neles e vou colocando mais um e vou colocando até acabar os meus ovos. Coloquei tudo, ele continua um creminho, ele fica mais talhado, às vezes pode ficar menos talhado do que isso e às vezes pode ficar até mais talhado do que isso, mas é normal, porque a gente tá colocando uma grande quantidade de líquido em gordura, então não se preocupem com isso, depois a nossa massa vai ficar bem mais lisinha. Ok, coloquei isso, agora eu vou colocar o meu leite, coloco também extrato de baunilha, mas é opcional, se você não quiser também vai ficar bom, dou só uma misturadinha e aí eu coloco ali a minha farinha e coloco também o meu fermento. Coloco tudo isso, dou uma misturadinha na batedeira mesmo, tá? Não tem problema, a gente só vai mexer um pouquinho em velocidade baixa. Para a batedeira, tira das laterais do fundo para se misturar bem, mexe mais um pouquinho, mais alguns segundinhos, uns 5 segundinhos. E aí a nossa massa já fica bem mais lisa, bem mais bonita e bem homogênea. Como está mais frio hoje, então a nossa massa está mais densa, mas se você estiver num lugar que esteja quente, ela vai ficar mais fluida do que isso, é normal. Eu vou dividir essa massa em 2 assadeiras. Vou colocar 1/3 em uma assadeira e 2/3 em outra assadeira, porque eu quero 3 discos de massa de 3 centímetros cada uma. Eu poderia colocar toda a massa em uma forma só que aí vai demorar muito mais tempo para assar e talvez nem asse tão bem ali o centro. Por isso que é importante dividir a massa ali em mais de uma forma. Eu só não coloco em 3 assadeiras porque eu só tenho 2 mesmo. Então eu untei a minha forma apenas com papel manteiga embaixo, tá? Você pode untar ali com manteiga, óleo e farinha também, que também dá certo. Agora eu vou colocar também papel alumínio com a parte brilhante virada para dentro, em contato mesmo com a forma ali para cobrir a nossa massa. Com isso, a nossa massa vai crescer mais uniformemente e já já mostro para vocês como que fica. Mas, se você for utilizar apenas uma forma, ou se for colocar uma grande quantidade em uma forma, aconselho não fazer isso, porque senão a sua massa vai grudar no papel alumínio e não vai ficar legal. Então, só faz isso se a sua massa não for ultrapassar o limite ali da altura da forma. Leva ali pro meu forno que já tá pré-aquecido a 180 graus. Se eu não tô utilizando papel alumínio, eu coloco para pré-aquecer a 160 graus, que é justamente também para não assar o topinho ali antes do tempo. E vou deixar ali a minha massa mais baixa, mais ou menos uns 35 minutos, e a nossa massa mais alta vai demorar ali uns 45, 50 minutos para assar. Ela vai estar pronta quando você colocar o palitinho e ele sair limpo. É uma técnica simples, mas é a que sempre funciona, pelo menos comigo. E agora eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês da cobertura, como que eu fiz. O vídeo passado aqui do canal é de Erman Buttercream, que é um tipo de buttercream que não vai ovos. Então eu vou mostrar mais rapidinho, se você quiser ver o vídeo completo, ver o vídeo anterior que lá está mais detalhado. E como é que eu faço essa cobertura? Em uma panela eu coloco ali farinha de trigo, coloco açúcar e coloco leite. Eu misturo tudo isso, levo para o meu fogo, pode ser fogo baixo, médio, e vou mexendo até ele formar um mingauzinho mais espesso. Depois que ele vira esse mingauzinho, eu reservo ele e deixo ele esfriando.
Em uma batedeira eu coloco manteiga, eu utilizo manteiga sem sal, tá bom? Eu acho que fica o sabor muito mais gostoso. E eu vou bater ali até essa manteiga ficar bem clarinha, mais volumosa. Depois que ela estiver bem volumosa e o meu mingauzinho já estiver mais espesso, em temperatura ambiente de preferência, aí eu vou colocando esse mingauzinho aos poucos ali e vou misturando com a batedeira, homogeneizando tudo isso. Coloco todo o meu mingauzinho e ele fica um creminho bem gostosinho, que lembra muito nata batida com açúcar, tá? Pelo menos eu lembrei disso. Então fica um buttercream bem gostosinho, realmente ele é muito leve, eu achei muito mais leve que os outros, inclusive. E agora eu vou reservar ele e eu vou alisar ele apenas na hora que eu for cobrir o meu bolo. Então, gente, eu retirei a massa do forno e levei pro freezer porque eu preciso utilizá-la rapidamente para gravar aqui pra vocês. E eu deixei ela esfriando completamente lá, mas eu aconselho vocês a não fazerem isso, tá? Deixa a sua massa esfriar um pouquinho ali dentro da forma e não espera ela gelar totalmente, porque senão ela vai soltar essa umidade dentro da forma ali e a sua massa ela vai ficar meio molhadinha, ela vai ficar esfarelando. Então, para retirar, você passa a faquinha ali no cantinho, cuidando para não machucar a sua massa. Eu falo isso porque eu vivo machucando, né, minha massa. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. E agora eu vou dividir essa mais alta em 2 discos. Primeiro eu passo a minha faca riscando ela e depois eu passo cortando, sempre girando ela. Então vamos começar a montagem do nosso bolo. Eu peguei um pouco de buttercream, coloquei em um saco de confeitar, sem alisar mesmo, apenas para eu fazer a cinta de contenção e a base ali pro meu bolo. Eu passo um pouquinho de buttercream ali no meu tabuleiro, aí eu coloco a minha primeira camada de massa de bolo, faço ali a primeira camada da minha cinta de contenção. Molho um pouquinho o meu bolo com uma caldinha de açúcar que eu faço com 1 parte de açúcar para 5 partes de água, tá? Essa é a minha proporção para quem quiser saber. Então, depois de montar aqui meu bolinho, eu coloco um papel filme, embalo ele bem e levo pra geladeira ou pro freezer, se você tiver com muita pressa, pra ele dar uma firmada antes da gente cobrir ele. Depois de um tempo, meu bolo já está mais firme, agora eu vou alisar o meu buttercream pra eu poder cobrir ele. Então, eu coloco ele na minha batedeira com o batedor raquete e bato por alguns minutinhos. Eu vou levar também uma parte desse buttercream pro micro-ondas, uns 5 segundinhos, apenas pra ajudar a alisar ele. Se você quiser aprender a alisar buttercream, eu tenho um vídeo também aqui no canal, onde eu dou dicas pra isso. Então agora eu vou colorir aqui o meu buttercream. Eu quero chegar numa cor próxima do recheio pra não ficar tão diferente. Então eu vou colorir com um rosa intenso. Já que eu não quero uma cor muito forte, eu vou utilizar só o em gel, não vou utilizar o em pó hoje. E coloco também um pouquinho de corante marrom e vou alternando ali até chegar ao tom que eu quero. Então, cheguei a minha cor aqui, pra mim já está ótimo. E agora eu vou colocar isso aqui no saco de confeitar pra então eu poder aplicar no meu bolo. Retiro o meu bolo ali da geladeira, retiro ali o papel filme, as fitas e a folha de acetato. Depois de espatular ali meu bolo, eu já tirei as quinas com o buttercream em temperatura ambiente mesmo, mas é mais fácil de você retirar se você levar o seu bolo alguns minutinhos no freezer, depois você passa meio que cortando essas quinas, fica mais prático, né? Mas como eu tô com mais pressa, então eu já passei ali com a espátula mesmo e deixei as minhas quinas mais retas que eu pude deixar.
Agora eu vou fazer um drip cake aqui no meu bolo, apenas na lateral. E para isso eu vou utilizar um buttercream que sobrou. Então eu coloco em um potinho, esquento ali uns 10 segundinhos no micro-ondas, até ele ficar dessa forma, mais fluido. Coloco no saco de confeitar também, corto um pouquinho ali a pontinha e vou aplicando ali no meu bolo. Agora eu vou levar o meu bolo mais ou menos uns 2 minutinhos pro freezer, só pro meu buttercream ficar um pouquinho mais gelado, mas também que eu consiga grudar ali a decoração que eu vou fazer. Então, e agora, gente, é hora da decoração. E eu utilizei aqui açúcar cristal colorido com corante em gel mesmo, tá? Eu colori aqui em casa. Utilizei algumas estrelinhas, algumas bolinhas que eu mesma colori também. Eu vou utilizar suspiros. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu falo de merengues, tipos de merengues, e lá eu ensino a fazer suspiro, então pra quem quiser aprender tá lá. E o resto eu fui colocando ali, tá? Mas essa parte da decoração você coloca ali o que você quiser, o que você achar que vai ficar melhor. E esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do joinha pra ajudar a gente. Se você quiser, deixa ali algum comentário. Se tiver dúvidas também sobre esse vídeo, pode perguntar que a gente tenta responder vocês. Me segue lá no Instagram, @andriele.alexeixin. Lá tem algumas novidades que estão chegando. E também lá eu converso com vocês. Se quiserem mandar mensagem, fiquem à vontade. Aqui na descrição dos comentários do vídeo eu vou deixar o link pro grupo do Telegram, que eu vou criar hoje mesmo, aliás, né? Hoje eu pensei nisso, então vou deixar ali pra vocês, se vocês quiserem entrar lá. Eu vou tentar postar algumas dicas, novidades, enfim, a gente vai vendo o que a gente vai postar lá. Se você fizer um bolo fofinho ali, se inspirar na gente, marca a gente lá no Instagram ou me manda foto só, que eu quero ver, eu adoro ver quando me mandam foto. E eu acho que é isso. Tchau, tchau e até a próxima!